Neste vídeo vamos falar sobre os horários escolares, não é? Porque é que está um psicólogo a falar de horários escolares? Porque é um fator de stress nas famílias, não é? E isto, obviamente, tem a ver com a saúde mental das pessoas, não é? Nós passamos 2, 3 meses, que são as férias escolares, a não pensar neste assunto ou a desejar, a rezar que seja exatamente como nós gostamos. E depois chega o início do ano escolar, em que setembro já é um mau mês porque viemos de férias, estamos descansados, voltamos ao trabalho, os miúdos estão estressados de voltar às escolas, há mais gastos com os livros, já há as escolhas das atividades, por isso já é um mês, início do mês estressante, e depois vem este fator, que geralmente vem ali entre o dia 10 e o dia 15, que vai organizar o nosso ano todo. Por isso, isto é estrutural, não é? Este horário, ao sair, nós vamos estruturar o ano escolar até junho ou julho do próximo ano. Isto cria sempre stresses. Por isso, é sobre isso que nós vamos falar, vamos desconstruir. Porque é que as pessoas ficam estressadas com esta situação que é uma situação que deveria ser desvalorizada, não é? Porque nós, quando vamos para um trabalho, impõem-nos um horário e nós adaptamos àquele horário se queremos aquele trabalho. A escola é a mesma coisa, não é? O problema todo é que as famílias, os professores e os alunos têm várias expectativas e várias opiniões sobre este assunto, não é? Os pais acham que os horários deviam poder ser escolhidos. Ora, se assim fosse, e existem países onde isso é possível, quem tinha que se adaptar aos horários era a classe docente, os professores, não é? Em Portugal, durante muitos anos, houve esta imposição da classe docente às famílias, por isso os professores escolhem os horários e as famílias é que se adaptam aos horários. E temos aqui as crianças, no meio disto tudo, que não sabem o que é de escolher, se os horários são mais favoráveis de manhã ou mais favoráveis de tarde. Eles são os únicos que têm que se adaptar ao que existe, não é? Os professores, quando recebem os horários, ainda podem pedir trocas, alterações, ou seja o que for. Os pais vão tentar também fazer a mesma coisa. Os alunos não podem fazer nada disto. Têm que ficar com, depois, a realidade que fica do que é que acontece a nível de horário, não é? Por isso, vamos lá então desconstruir um bocadinho disto. Porque é que o horário escolar é um fator de stress. Primeiro, porque todos nós temos preferências, não é? Se preferíamos um horário dos nossos filhos a estudar mais de manhã ou tendencialmente mais tarde. Por isso, há uma preferência e a preferência não é comum, é cada uma, conforme as nossas vidas, não é? E também como nós organizamos as nossas vidas. Há pais e mães que trabalham, há pais e mães que não trabalham, há pais e mães que têm apoios de avós, há pais e mães que não têm. Há pais e mães que têm dinheiro para transportes escolares e centros de estudo ou de atividades e outros não. Por isso, estão a ver, há aqui muitas preferências que é impossível todas as pessoas concordarem com este assunto. Não é? Por isso, a preferência aqui é um fator muito grande a nível do stress emocional. Depois, a comodidade. Há pessoas que, se o ano passado tinham os filhos com horário de manhã e tudo organizado para que isso assim fosse, preferiam este ano continuar. Porque o ser humano não gosta muito de adaptação e de mudança. Por isso, é sempre resistente à mudança. Qualquer família que o ano passado teve os filhos a estudar de manhã e este ano receba um horário dos filhos a estudar de tarde, vai encarar isto como um fator estressante, não é? A tal preferência, mas também porque vai ter que haver mudanças na sua organização. E muitas vezes, às vezes, alguns trabalhos não se coadunam com estes horários. Tem que haver mesmo pedidos de terceiros ou mais custos, porque temos que pagar a organizações de transportes ou ATLs que fiquem com as nossas crianças, não é? Depois, porque nós gostamos da repetição e da rotina. Ora, aí está. Se horários de manhã continuar de manhã, isto não é um fator. Horários de tarde continuar de tarde, não é um fator. Mudanças de manhã para tarde ou tarde para de manhã, temos sim este fator de stress, não é? E depois, porque queiramos ou não, isto é uma organização anual. Isto é estruturante, não é? Isto não é só para o mês de setembro. É de setembro até junho ou julho, não é? As famílias, os professores têm que se adaptar a isto. Por isso, toda a sua realidade tem que ser organizada mediante este horário, não é? Quais são os fatores de stress que estão aqui? As expectativas, por isso nós temos expectativas de que isto fosse como nós queremos e não é. E nós não lidamos muito bem com a frustração. Depois, porque, queiramos ou não, os pais acham que os horários são feitos à medida dos professores, pelas preferências deles, eles é que querem, eles é que fazem. Os professores sabem que nas escolas existem muita politiquice, muita viciação e cunha nos horários. Aliás, existem professores que vão de férias, já sabem qual é o horário do próximo ano, não é? E os professores veem nisto alguma injustiça, porque depois eles estão categorizados por estatuto, por número de anos, com quem são casados, de que cor política é que são, se conhecem os diretores da escola ou não, se são professores há muitos anos nas mesmas escolas. Por isso, os professores veem os horários como uma situação também que não é um sorteio.
Não é? Se fosse um sorteio era igual para todos, mas isto não existe. Por isso eles ficam sempre aqui numa expectativa de que a minha expectativa pode ser segurada por outros fatores que não dependem de mim, não é? Depois porque todos nós, professores pais, e porque os professores também são pais, não é? Têm que arranjar alternativas para o não horário letivo. Se sai um horário de manhã, nós temos que arranjar alternativas para os nossos filhos de tarde. E vice-versa. De tarde temos que arranjar alternativas para de manhã. E, obviamente, tudo isto tem que ser feito em pouco tempo, porque as aulas vão começar e nós temos que ter as nossas crianças e os adolescentes ocupados fora do horário escolar, não é? Temos que ter atenção porque isto são perspectivas e visões diferentes conforme as pessoas, não é? Ora, eu vou começar aqui pelos professores, não é? Os professores têm um pensamento quase histórico, não é? De direitos adquiridos, não é? Se eu este ano tenho este horário, para o ano tenho que ter o mesmo, não é? Como eu tenho este direito, agora já ninguém me pode tirar. Esta classe é uma classe muito inflexível, por isso é que se vê a quantidade de greves que fazem por tudo e meia, não é? Porque, para vocês verem, os professores, na prática, numa sociedade, deviam estar adaptados às famílias e não as famílias aos professores, não é? À parte escolar. Mas estamos em Portugal, isto é histórico, é com isto que temos que lidar. Por isso, os próprios professores têm muito esta ideia do direito adquirido. Se eles estão de manhã e dão-lhe horário de tarde, obviamente vão logo lá reclamar, vão para os coordenadores, para os diretores da escola, vão alegar as injustiças, vão alegar estas viciações e as cunhas, que todas as pessoas na escola, todas as pessoas sabem quem são as pessoas e o que é que fazem e porque é que fazem, mas não mudam. Não é? São eles que elegem os coordenadores e os diretores e eles é que podiam mudar isto. Mas, na prática, esta classe também é uma classe um bocadinho de se levantam muitas ondas, são prejudicados durante o ano letivo. Por isso, na prática, depois também acabam por se adaptar um bocadinho. Mas eles sabem que isto existe, obviamente. Não é? Depois, pelo estatuto. Não é? Quanto mais anos um professor ou uma pessoa tiver numa escola, mais ele ou ela acha que deve ter um horário mais da sua conveniência, não é? Depois, porque a parte política é muito, muito visível nas escolas, não é? Basta mudar governos e isto muda tudo, não é? As tendências, as preferências, quem se prejudica, quem se beneficia, isto existe nas escolas, não é? Ora, tudo isto não me dá uma previsão das nossas expectativas. Nós podemos esperar uma coisa e de repente sair outra completamente diferente, não é? Nós gostamos sempre da manutenção dos benefícios. As famílias e os professores também. Se eu este ano estou adaptado a de manhã e para o próximo ano tenho de tarde, a minha vida tem que ser toda alterada. Porque os professores também são pais. Não é? E depois, muitos também, especificidade desta situação de professores, há muitos professores deslocados e com alojamentos. Um horário de manhã e de tarde faz toda a diferença, não é? Nas deslocações, nas viagens e no custo dos alojamentos, não é? Por isso, os professores têm esta visão dos horários. Não é? Os pais têm uma outra visão, que é, primeiro, eles têm um trabalho, têm que se organizar o horário com o trabalho que têm, não é? Muitas vezes, às vezes, são completamente incompatíveis as entradas dos horários dos trabalhos dos pais e da entrega dos alunos nas escolas. Por isso tem que haver aqui ajudas, não é? Ou familiares ou pagas de pessoas que vão substituir os pais nesta tarefa, não é? Depois porque têm que arranjar a tal alternativa onde deixam as crianças e os jovens, não é? No horário não letivo, não é? De manhã têm que saber onde é que os deixam de tarde e de tarde têm que saber onde é que os deixam de manhã, não é? E depois também a problemática das aulas e das atividades, porque muitos alunos têm o seu componente de horário letivo, mas depois têm as suas atividades, os desportos, as explicações, os centros de estudo e os pais têm que coordenar tudo isto, não é? Isto tudo cria stress, não é? Os alunos são os únicos que no meio disto tudo têm que saber o que é que lhes vai calhar, não é? Obviamente, se no ano passado tinham de manhã e se adaptaram de manhã, estão com as rotinas de manhã, gostam que gostavam que o horário fosse de manhã, se for de tarde ficam frustrados, não é? Depois, os alunos tenham de manhã, já se habituaram a levantar cedo e se saíram ao horário de tarde, depois põem na cabeça que podem dormir até mais tarde. Isto pode não ser a realidade, porque os pais podem não os conseguir deixar em casa ou eles terem que ir para os tais centros de estudo para completar a componente não letiva. Isto cria stresses, não é? Ora, o que nós temos que ver aqui é, como psicólogo, qual é o problema dos horários escolares. São as expectativas das pessoas, não é? Nós lidamos mal com a frustração, por isso é um horário como numa relação, como na educação dos filhos, como nos benefícios que temos no nosso trabalho. Se não for aquilo que nós expectamos, nós ficamos em frustração. Ficamos, na prática, negativos, não é? Depois, as crenças e a fé. Há pessoas que
que depois rezam lá os seus deuses, sejam eles quais forem, para que saia o melhor horário. Por isso andam ali 2, 3 meses a rezar para que seja aquilo que eles querem, eles ou elas, não é? E se não for, obviamente, ficam aqui com esta necessidade insatisfeita, não é? Na prática andam a adiar um problema, porque isto é uma resolução simples, não é? É tão simples como isto que eu vos vou dizer, porque termina um ano letivo, não é? Se nós, professores, isto é um conselho para todos, professores, pais e filhos, não é? Se nós não gostamos de um horário, devemos passar o junho, julho, agosto, o período de férias, a pensar que o horário que vai sair no próximo ano é aquele que nós não gostamos. Por isso nós vamos ter 2 meses para frustrar, para não gostar, para pensar nas adaptações que temos de fazer, como é que nos vamos adaptar. Por isso, na prática, estamos a pensar num problema que depois, quando começar o ano letivo, ou a realidade é igual ao problema que nós pensámos, por isso sai exatamente o que nós temos, mas para aí nós já estamos pré-preparados, ou pode até sair uma boa notícia. Não é? Se nós pensarmos no pior, se sair algo melhor, já é uma boa notícia. Isto é uma maneira de ver o positivo do negativo, mas as pessoas não fazem isto, não é? Por isso não se pré-preparam. Em vez de terem 2 ou 3 meses para se adaptar a algo que eles podem pensar que vai ser negativo, eu este ano tenho um horário de manhã dos meus filhos, tudo isto está organizado para isto, mas agora vou pensar, durante 2 meses, o próximo ano vai ser tarde, eu vou ter que me adaptar a isto, preparar os filhos e preparar o meu contexto para isto, não é? Eu estou mais preparado. Não. Andamos a adiar o problema com a cabeça debaixo da areia, como fazemos muitas vezes na procrastinação, não é? E depois andamos a rezar para que entre 10 e 15 de setembro nos deem boas notícias, não é? Se derem boas notícias, muito bem, as rezas resultaram e nós não precisamos nos preparar para nada porque é uma repetição. Se não houverem boas notícias, temos estes stresses. Agora, olhem ao vosso lado, para os vossos pais, para os vossos filhos e para os professores, e vocês vão ver que estas pessoas passam o mês de setembro a pensar em ingratidões, a pensar em vinganças, a pensar em como é que vão trocar isto, quem é que vão culpar. Estão a ver? Tudo sentimentos negativos que não interessam para nada, porque nenhum desses sentimentos vai resolver a situação, não é? Nós temos que nos preparar psicologicamente para tudo, inclusive para o mal. Mas nós só nos preparamos pelos vistos para o bom, não é? Isto é o que nós temos que ver. Por isso, os inícios dos anos letivos são muito estressantes. Vão lá ver o meu vídeo sobre inícios de anos letivos, não é? E o horário escolar, obviamente, como é algo estrutural para o ano inteiro, é algo que nos deixa desequilibrados e muitas vezes desorganizados. Precisamos, e se for preciso, peçam ajuda para se organizarem. Porque, como vocês veem, há soluções simples. Simplesmente temos que pensar a nossa forma de mudar. Como pensamos, não é? Porque nós também, no pensar, temos rotinas e hábitos e pensamos sempre o mesmo. Muitas vezes não temos a solução para tudo. Há soluções.